Boa tarde. Estamos aqui para desenvolver a atividade 2, né? Seminário em equipe de cenografia. Estamos com... O grupo é composto por Júlia Lohana, Ana Luísa Pinheiro, Suelen Santos, Beatriz Vitória Jesus, Luana Gomes e Luana Gomes. Eu vou começar falando um pouco a respeito do autor Sófocles, né? Ele é autor da obra Édipo Rei, e nós vamos trabalhar aqui a estética clássica, né? Então, vai trazer um pouco da história do Édipo Rei. Então, temos que Sófocles, ele foi um dramaturgo da Grécia Antiga, nasceu em Colônia, na proximidade de Atenas, por volta de 496 a.C., nasceu em 406 a.C., e foi um dos mais importantes escritores da tragédia da Antiguidade, juntamente com Esquilo e Eurípides. Suas peças retratam personagens nobres e de realeza, né? Só uma curiosidade, ele escreveu mais de 130 tragédias e no Brasil só foram traduzidas até agora em torno de 7 tragédias, 7 obras. Tem algumas características do teatro de Sófocles, né? Elas apresentam personagens que se destacam pela determinação, poder, dotados de defeitos e virtudes fortemente traçados. E essas qualidades agem sobre um conjunto de circunstâncias que esbarram em um acontecimento trágico. Ele é admirado também por sua compaixão e vigor com que desenha os personagens, principalmente as mulheres trágicas, como Electra e Antígona. E o tema principal dele, né, é o destino do personagem central, do herói que sofre e é destruído. E o poeta dramático Sófocles, ele inovou a técnica e a construção do teatro grego em seu tempo, quando acrescentou um terceiro ator, um terceiro ator, os dois já empregados por Ésquilo, permitindo ampliar o número de personagens. Então, isso foi uma contribuição dele. Além dessa contribuição, que permitiu diálogos mais complexos e maior desenvolvimento dos personagens, ele também foi responsável pela introdução do cenário pintado, aprimorando a estética das apresentações teatrais. Em sua obra, ele explorava temas universais como destino, moralidade e a condição humana, o que continua a ressoar na literatura e nos teatros contemporâneos. Ele é um profundo entendedor da psicologia humana e cria personagens complexos que são, ao mesmo tempo, vulneráveis e nobres, o que faz com que o público se conecte emocionalmente com suas tragédias. A obra Édipo Rei tem sido objeto de estudo em diversas áreas, incluindo filosofia, psicologia e teoria literária, perpetuando seu impacto ao longo dos séculos. Por fim, sua capacidade de explorar a complexidade da alma humana e os dilemas morais universais faz dele, de Sófocles, um autor atemporal. Luana, é com você. Obrigada, Sueli. Eu fiquei pensando também com relação ao contexto histórico da peça Édipo Rei. Édipo, faz parte da mitologia grega e também faz parte dessa obra de Sófocles, né, que como uma das maiores, como ele é um grande dramaturgo e escritor. Essa obra ela foi escrita no século V a.C., por volta mais ou menos de 427 a.C., e ela foi considerada por Aristóteles uma grande peça grega de excelência, que inclusive está situada na sua obra poética. Aí, como você
comentou aí sobre a influência dela na psicologia, enfim, na filosofia e por todas as áreas. Fiquei pensando, porque assim, a gente tem uma visão mais ampla desse universal. A psicologia, para ser mais específica, a psicanálise, Freud, serve como um pilar fundamental, o Édipo Rei, para a estruturação mesmo da psicanálise, como algo que você comentou sobre como se fosse uma trama universal. Essa é mais uma visão eurocêntrica, né? De uma certa forma e de forma que contribuiu bastante. Enfim, fiquei pensando com relação ao início das tragédias que aconteciam naquele tempo, que eram cultuados. Iniciou-se com a cultuação do deus Dionísio, que era o deus do vinho, deus da agricultura e deus da fertilidade. Então, isso começou primeiro na área rural e depois veio para os centros urbanos, em que as pessoas se juntavam anualmente, cultuando, e isso mais numa ritualidade e religiosidade dessa trajetória. E essa peça, ela teve essa interferência e foi discutido por filósofos como uma grande como uma ferramenta de grande discussão para a natureza humana e a moralidade. Enfim, queria conversar um pouco com vocês sobre isso para a gente pensar um pouco mais na frente, né? Entendi. Vou pegar o gancho agora para falar um pouquinho sobre o texto, né, em si. E para não entrar no enredo, que a gente dividiu assim, eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura mesmo desse texto. Esse texto, o Rei de Édipo, ele é uma tragédia grega. Então, é um texto que ele tem características assim, com uma narrativa mais séria, que vai trazer, né, um desastre para o protagonista. E contém também esse caráter religioso, com personagens considerados superiores, né? E com isso ele traz a representação de aristocratas, semideuses e deuses, como o próprio protagonista, né, o rei Édipo. Em relação à estrutura do texto, nós temos o prólogo, que é onde se introduz aí os personagens, que são rei Édipo, sacerdote, Creonte, Tiresias, Jocasta, um mensageiro, um servo e um emissário. E também, nessa parte do prólogo, se introduz também a situação inicial do conflito. Em seguida, a gente tem os parodos, que na tragédia grega quer dizer que é a entrada do coro, né? O coro esse que se faz como ponte entre o público e os personagens. Na tragédia grega, não existe essa divisão padrão que a gente conhece, né? Nas peças modernas, assim, em atos e tal. A ação da obra ela é desenvolvida pela variação entre episódios, né, que trazem aí o desenvolvimento dos conflitos, com as falas dos personagens, né, os diálogos, e também os estásimos, eu acho que é assim que se fala. Que eu estava pesquisando um pouquinho mais também o que era isso, que são os reflexos, as reflexões, né, e os cantos dos coros, que se refletem aí em relação às ações. Nesse texto do Rei de Édipo, ele tem 4 episódios, né, trazendo aí as falas dos personagens, e 4 estásimos, é assim que fala, com os coros, e o coro é uma coisa muito presente, muito característica mesmo dos textos de tragédia grega. E o desfecho dessa história, dessa trama, vai se dar com a revelação, né, e a punição, conhecido também como êxodo, na tragédia grega. Outra característica da tragédia grega que a gente pode perceber na estrutura do texto, e ao ler o texto, é a reflexão sobre a vida humana mesmo, assim, que o autor traz. Os principais temas abordados o destino, essa discussão sobre o destino, sobre ninguém fugir do seu destino, né? Como é inútil também a gente tentar evitar o destino. E além disso também ele busca essa busca pela verdade, né? Que também atravessa o texto, a cegueira de forma literária, mas também metafórica, e a tragédia em si mesmo,
Essa é um pouquinho da estrutura do que a gente consegue perceber desse texto. Então, gente, para a gente entender tudo isso do texto, para a gente conseguir assimilar, a gente precisa saber do que o texto está falando, saber como é a história. Eu vou resumir para vocês um pouquinho como é a história do texto. Bom, Édipo, ele é original de Tebas, né? Vou dar logo um spoiler aqui. E quando o seu pai, ele estava para ter um filho, quando o Édipo estava para nascer, ele foi ao Coliseu, o lugar onde ficam os deuses, e aí os deuses lançou uma maldição e revelou que para o rei que Édipo iria matar o seu pai e ele seria também o motivo de ruína da sua família. E aí o rei saiu de lá e ele tentou convencer a sua mulher de que o melhor para o reino e para ele seriam que o bebê fosse morto, ou que o bebê sumisse dali. E aí ele manda o servo ir até um monte que fica entre Corinto e Tebas, e ele pede para que o servo fure os pés do bebê e coloque cordas nos pés, e que deixe ele pendurado em uma árvore para que ele fosse comido por feras. Só que o servo ele não teve coragem de fazer isso, e aí ele dá o bebê para um pastor de ovelhas que tinha ali perto. Aí esse pastor, ele pega a criança, né, cuida dos ferimentos e dá o nome de Édipo. Só que como o pastor era muito pobre, ele não tinha condições de criar essa criança. E aí ele leva ao soberano, que é o Pólibo, que é o rei de Corinto, e ele dá Édipo a Pólibo. E como Pólibo não poderia ter filhos, ele adotou Édipo como seu sucessor. E aí tudo se acalma, tudo se resolve, até que Édipo cresce, ele cresce forte, cresce um jovem bonito, formoso. E então, determinado dia, tem uma festa no reino e um cara lá, um súdito, ele revela a Édipo que ele não seria digno de herdar o trono porque ele não era filho do rei. E aí Édipo vai em busca de saber com o pai, só que o pai fala que não é para dar assunto a papo de bêbado e etc. E não conta. Só que Édipo, ele quer muito saber a verdade, então ele vai até uma pedra, que o nome é... Esqueci o nome agora. Mas é tipo uma pedra que falava sobre o futuro. E aí lá ele revela, ele sabe dessa maldição, porque até então ele não sabia da maldição. E aí ele sabe sobre essa maldição e ele decide fugir do reino de Corinto. Ele fala, eu não quero matar os meus pais e vou fugir. E aí ele foge. Aí quando ele tá andando por uma estrada estreita, ele acaba encontrando uma coletiva de homens que estavam protegendo um senhor e ele é empurrado, o Édipo é empurrado para fora dessa estrada e aí ele cria uma coragem, uma força e ele mata todo mundo, deixando apenas um mensageiro que ele consegue escapar. Ele consegue escapar cego. E aí o mensageiro foge e Édipo segue. Aí ele soube que em uma cidade próxima, que é Tebas, tem um monstro assalando essa cidade. O nome do monstro é Esfinge. E aí ele propõe, esse monstro, ele propõe dilemas, esqueci o nome, dilemas para as pessoas, e se elas não conseguissem resolver charadas, se elas não conseguissem resolver, elas eram mortas por esse monstro. E aí Édipo vai lá, ela... Deixa eu só te falar, pronto. O dilema, o principal dilema da esfinge é o seguinte: qual é o animal, vamos dizer assim, qual é o ser que de manhã anda de 4 patas, à tarde anda de 2 patas e à noite anda sobre 3 patas. Aí Édipo Rei consegue desvendar que é o homem, que de manhã é para simbolizar a criança que anda de 4 patas, enganteando, né? E adulto sobre 2 pernas, e à noite, que seria o idoso andando
de 2 pernas, mas com o apoio de uma bengala, que seria as 3. Mas pode continuar. Estou gostando muito. Aí ele resolve esse enigma e a Esfinge ela fica tão revoltada que ele conseguiu resolver que ela se mata, ela se comete suicídio. A partir daí, Édipo é considerado o rei de Tebas, ele é considerado o herói de Tebas, só que Tebas começa a sofrer por uma grande praga que assola a cidade. Aí ele vai até a pedra novamente, que eu esqueci o nome. Deixa eu ver aqui. Enfim, ele vai até essa pedra de novo para tentar saber o que está acontecendo com Tebas. E aí é lá que ele descobre que ele precisa encontrar a pessoa que assassinou o rei e exilar ela. E Tebas vai voltar a ser a cidade que era antes. Aí, a partir daí, ele se casa com a rainha de Tebas, né, que era viúva, e aí depois ele descobre que a rainha era a mãe dele, que o rapaz que ele matou na estrada era o pai dele, o mensageiro que escapou, ele revela, né, e a partir daí começa essa coisa para resolver esses conflitos, e no final Joga Castela se mata, né, ela não aguentou toda essa culpa, ela se mata, e Édipo, ele se cega e ele se exila de Tebas. Ele se autocastiga e ele se exila de Tebas. E aí, sobre o que o Lana estava falando de Freud, né? A partir dessa peça, Freud, ele desenvolveu a psicanálise e ele falou que tem uma determinada idade dos meninos e das meninas que eles começam a se atrair pelos pais. E aí, quando essa fase ocorre, ela é chamada de Édipo. É chamado de complexo de Édipo. E quando ocorre com o menino, e quando ocorre com a menina, é chamado de complexo de Electra. Isso está na psicologia, né? Eu tinha levantado a mão para poder falar do nome de Édipo, né? Que eu tava naquele vídeo que a gente colocou lá no grupo, vocês colocaram lá no grupo. O rapaz fala sobre por que o nome Édipo, né? Porque os pés dele significam pés inchados. Porque quando o cara pediu para o servo dele levar ele embora, pendurar na árvore, ele tava com os pés furados, com a corda passada assim nele. E aí, acho que deu esse nome de Édipo por conta dos pés dele que estavam assim, desse jeito. Só informação aqui. Então, gente, eu queria comentar um pouco sobre a estética, né? Que a estética do texto, que é a estética clássica, eu acho que fala sobre a estética desse texto, perpassa um pouco sobre cada uma das falas das meninas, né? Que as meninas trouxeram. Cada uma já foi trazendo um pouco dessas características dessa estética dentro das suas falas. Então, acho que aqui meu momento, meu trabalho vai ser só evidenciar um pouco mais as características dessa estética. Então, quando a gente fala sobre uma estética clássica, a gente pensa em 3 unidades aristotélicas, né? Essas 3 unidades aristotélicas, elas apresentam a primeira unidade, né? Que é a unidade de ação, ela se refere à presença de uma trama central, né? Uma única trama central, sem subtramas, que se desenvolve aí em torno do protagonista, né? Com a história que vocês já ouviram toda aí, Bia descrever para vocês. A segunda unidade é a unidade de tempo, que implica que a ação do drama ocorre em um período específico, né? A terceira unidade é a unidade de lugar, que sugere que essa ação ela se desenrola também em um local específico, que nesse caso é a cidade de Tebas, né? E aí a gente tem essas 3 unidades aristotélicas que são características da estética clássica. A gente também fala sobre uma narrativa, uma tragédia, e quando a gente fala sobre tragédia e catarse, a gente pensa sobre as emoções que são geradas no público, né? Essas emoções significativas que criam essa conexão com o público.
Então, o público ele precisa sair dessa tragédia, depois de assistir essa tragédia, com essas emoções muito evidenciadas. Então, é uma característica também do texto clássico. A gente também tem, como Júlia falou aí, por exemplo, né, o papel do coro, que é importantíssimo nessa estética e que desempenha esse papel das reações do público, né? De estar sempre mostrando de guiar o público através como eu gaguejei, através da trama e oferecendo esses insights sobre a moralidade e a justiça, além de servir também como um reflexo para as preocupações e sentimentos dessa sociedade, né, grega. Quando a gente pensa já no diálogo dentro do texto, é um diálogo cheio de simbolismo, com uma ironia dramática, bem sofisticado, bem estilizado, e isso tudo ajuda ali a contextualizar, né, o destino de Édipo e aumenta esse impacto na revelação final, né, no que vai acontecendo ao decorrer da história. Pensando na cenografia e na utilização de máscaras, né, que é uma coisa que acontecia bastante quando a gente fala dessa estética clássica, né, utilizavam-se muitas máscaras nesse período. E a cenografia é uma cenografia simples, mas eficaz, né, vamos dizer assim, né? As máscaras, elas permitiam que as expressões elas fossem amplificadas, né, ampliadas, e ajudavam também a caracterizar os papéis de cada um de uma maneira mais simbólica. Enquanto que a gente pensa ali na cenografia minimalista, para que a gente foque mais na atuação, né? Naquilo que os atores estão trazendo em cena. E é isso, gente. Vocês, meninas, gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que é basicamente isso, né? É Isso. Até Obrigada. pelo tempo também, mas eu achei muito bom mesmo. Excelente. Eu fiquei viajando nesse negócio que Bia trouxe, velho.